O senador Jorge Seife divulgou um vídeo pelas redes sociais em que expressa toda a sua indignação com o ocorrido em uma creche em Santa Catarina. O senador afirmou que as famílias hoje sofrem perdas irreparáveis e alertou para declarações de um ministro de Lula. Não podemos aceitar que, com a omissão do Estado brasileiro, nossas famílias estejam sujeitas a um imbecil, um idiota como esse. O senador se indignou com as propostas de desencarceramento do ministro de Direitos Humanos de Lula, afirmando: "Quero ver ele falar para as famílias que ele quer promover desencarceramento." Seife lembrou que o autor do ataque já tinha sido preso por outros crimes, mas estava em liberdade. O senador disse: "Mais do que a minha indignação, mais do que a solidariedade com as famílias, nós queremos usar esse episódio para prevenir que outras desgraças dessas não acometam famílias do Brasil inteiro. Se um policial armado estivesse na frente dessa escola, nós não teríamos esse trágico fim." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há desencarceramento, direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, mais um ataque às escolas, 4 anjos, 2 feridos gravemente, famílias destruídas, Blumenau marcada para sempre e a vida dessas famílias com perdas irreparáveis. Liguei para o Senado, propus o luto oficial e, mais do que isso, estou propondo ainda hoje uma lei que, através das multas de trânsito, sejam patrocinados e financiados policiais da reserva voltem à ativa para a proteção das escolas públicas e particulares. Nós não podemos aceitar que estejamos diante da omissão do Estado brasileiro, onde um ministro aí do Lula, de Direitos Humanos, diz que quer promover desencarceramento e descriminalização de drogas, que nossas famílias estejam sujeitas a um imbecil, um idiota como esse. Eu quero ver ele falar lá em Blumenau para as famílias que ele quer promover desencarceramento e liberação de droga. Descriminalização. Esse cara, esse vagabundo desgraçado, covarde, ele tinha já 2 passagens pela polícia, traficou, agrediu e agora estava de volta às ruas para cometer de novo suas atrocidades. E o pior, as famílias brasileiras sofrem com a omissão das nossas autoridades. Então, mais do que indignação, mais do que minha solidariedade a essas famílias, nós queremos usar esse episódio para prevenir que outras desgraças dessas não acometam famílias do Brasil inteiro. Se um policial armado estivesse na frente dessa escola, nós não teríamos esse trágico fim de 4 anjos e 2 em estado gravíssimo na cidade.
Prefeito Mário, governador Jorginho Melo, contem comigo aqui no Senado. Nós não poderemos, infelizmente, não cabe a nós, e nós não temos poder de trazer essas vidas de volta. Mas nós, enquanto homens públicos, trabalharemos para que as nossas escolas sejam mais seguras para nossos filhos, nossos familiares e para cada cidadão do nosso Brasil. Um forte abraço e toda minha solidariedade, minha consternação com as famílias. Senhor presidente, senhoras e senhores, senador Milton Mourão, uma boa tarde a todos. Eu me proponho a fazer um breve resumo dos 3 meses do atual presidente, de seus ministros, para que nós façamos algumas reflexões enquanto órgão fiscalizador e os poderes conferidos pelo povo brasileiro a todos nós. Bom, 3 meses transcorridos e o governo do presidente Lula ainda patina em indecisões, inconsistências e trapalhadas gerenciais. Não há área de atuação em que a eficiência prevaleça, senhor presidente. Pelo contrário, absolutamente desnorteada, a gestão petista vem à confirmação aquilo que os brasileiros, especialmente nós, já temíamos. O país, tal qual como um navio sem comando, e de navio eu entendo, senhor presidente, deriva pelos mares da escuridão, prestes ao afundamento irrecorrível. Se tomarmos a economia como eixo principal de avaliação, o enfraquecimento de nossas forças produtivas já se vislumbra como um cenário, infelizmente, inevitável. O risco de recessão se contabiliza no mercado como algo certo. O embate do governo Lula com a autonomia do Banco Central, sob direção irretocável de Roberto Campos Neto, só demonstra o desconforto dos partidos de esquerda com as regras mais elementares de uma economia soberana. As taxas de juros fixadas pelo Bacen não advêm, senhor presidente, de decisões subjetivas, tampouco de caprichos politicamente articulados, nada disso. E os petistas deveriam já ter aprendido que, em economias trôpegas como a nossa, taxa de juros alta reflete uma realidade de preço médio de nossas mercadorias, tendendo para um descontrole ameaçador. Em outras palavras, enquanto houver risco de taxa inflacionária para além daquela prevista ao ano, às autoridades monetárias não sobrará outra saída senão a elevação de taxa de juros, que é um cenário, senhor presidente, que nenhum de nós deseja. Tal medida, segundo as teorias mais confiáveis em vigor nas economias modernas, se faz imprescindível no processo de busca de reequilíbrio no Plano Nacional de Desenvolvimento. O impasse com o Banco Central se arrasta por meses, com a inaptidão do ministro Haddad em gerenciar nossa economia, fosse reflexo único e direto das elevadas taxas de juros em vigências. Não à toa que, em inúmeras falas presidenciais lá e cá, se insinuam perigosamente o retorno do banco à sombra dos tentáculos das políticas governamentais, subvertendo as condições atuais de autonomia e de ingerências clientelistas. Já vimos essa história, senhor presidente? Na verdade, o que os economistas de esquerda aspiram é uma autorização oficial para se expandir os gastos públicos além dos limites previstos para o teto fiscal. Por detrás de toda a retórica assistencialista, o furo do teto e a meta prioritária justificando despesas descontroladas em todos os setores da economia. Como bem reza a cartilha econômica, quanto mais independente o banco for, mais eficaz ele se torna. A rigor, o que se busca é a desconexão integral do ciclo da política monetária de um ciclo político, uma vez que ambos os ciclos têm planos e interesses muito diferentes. Senhor presidente, a atual política de juros do Banco Central é a mais adequada para o momento atual, pois contém a inflação. Sem dúvida, ela vai na contramão do que o desgoverno vem desejando fazer com a nossa economia, que é o gasto desenfreado, sem o devido controle das despesas públicas. No fundo, a proposta da esquerda é manter as agressões ao Banco Central, mascarando sua incompetência para lidar com a questão inflacionária. Com o preço das mercadorias flutuando para cima, o PT encena artificialmente um quadro de crescimento do PIB nominal, resultando em maior arrecadação.
Para os especialistas, graças a tal artificialismo, a moeda desvaloriza, diminui o valor real das despesas do governo, de modo que a mágica se completa. Mais receita, mais espaço para gastar. Horas, isso já aconteceu em outros governos e sabemos como se termina, senhor presidente. De um lado se configura uma inflação saindo do controle e de outro se consolida uma aberração monetária, corroendo as rendas das famílias. Será que deixaremos tal desastre premeditado aconteça novamente? Por isso a montagem da bronca com o Banco Central, suspeitas, claro, mas não despropositadas. Os obstáculos são reais, mas não devemos dispensar suspeitas robustas contra as reais intenções dos petistas em direção ao nosso destino econômico. Senhoras e senhores, à luz de números mais precisos, parece que agora a ilusão produzida na campanha se dissolveu como qualquer outro castelo de areia. Ainda sob a batuta do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil finalizou o exercício de 22 com uma inflação na casa de 5%, com taxa de câmbio claramente sinalizando para baixo, acompanhada por uma bolsa de valores sinalizando para cima. Com os parâmetros macroeconômicos todos invertidos em 2023, a nossa economia atual se vê em apuros sem precedentes. Disso tem resultado um fluxo incontido de fuga de capitais, com subidas incessantes do dólar e a cotação da bolsa em queda meteórica. O mercado hoje, senhor presidente, reflete um clima de absoluta desconfiança da capacidade do governo Lula minimamente gerenciar os planos gerenciais de uma economia estável. Aliás, o cenário de crescimento projetado recentemente pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, emite sinais de desapontamento com as incertezas do governo petista nesses menos de 3 meses de administração. Na visão daquele órgão, o Brasil não deverá sequer apresentar um crescimento no PIB para além de 1%. Finalizando, senhor presidente, de fato, o FMI eleva minimamente a projeção do PIB brasileiro em 23, mas desempenho esperado é um dos piores entre emergentes. Por ocasião do comunicado, em final de janeiro, o último, a entidade já projetava um crescimento de 1,2% para o Brasil em 2023. Tais estimativas contrastam radicalmente com as previsões anunciadas para o resto do mundo. O FMI anunciou uma elevação da projeção da economia global de 2,7% para 2,9%. O resultado brasileiro de 1,2% é igual ao estimado para a África do Sul. Em meio a países cujas revisões foram divulgadas, não só deve ficar abaixo do previsto para a Rússia. Em guerra devastadora, aquele país deve crescer apenas 0,3% esse ano, após recuo de 2,2% em 22. Senhoras e senhores senadores, como bem tem ressaltado nossa liderança na oposição, mesmo com toda cobertura absolutamente favorável, o governo do PT está ladeira abaixo, sequer resistindo a uma crise de 3 meses seguidos de críticas, quando especialistas remontam aos 4 anos anteriores, a comparação favorável ao governo passado é flagrantemente devastadora. Sem exagero, e os dados não mentem, o governo Bolsonaro foi o que mais favoreceu o agronegócio nos últimos anos. O PIB do agro, agora com o presidente Lula, teve queda de 4,22% em 22, após recorde em 20 e 21, biênio que acabou se consolidando como um dos melhores da história recente do setor. Mais precisamente, as exportações do agronegócio foram aproximadamente 10 bilhões de dólares em fevereiro de 23. Esse montante representa menos 5,6% em relação aos quase 11 bilhões de dólares exportados em fevereiro de 22 na gestão do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Não por acaso, uma pesquisa de opinião junto aos expoentes de mercado financeiro divulgada na semana passada expressa inconfundível insatisfação com os rumos do governo Lula. O foco da pesquisa conduzida pela agência Genial Quest se concentrou na avaliação dos agentes financeiros brasileiros sobre menos de 3 meses da nova gestão petista. Ali se discutiram as impressões mais contundentes do mercado financeiro, segundo os quais o governo brasileiro não está preocupado com o controle da inflação. Isso necessariamente
necessariamente vai desencadear uma inevitável recessão no Brasil, com o dólar ultrapassando o patamar de $5,30. Mais alarmante, senhor presidente, é que se deduz da ampla falta de confiança expressa pelo setor em referência tanto ao ministro Fernando Haddad quanto ao presidente Lula. Tal imagem amplamente negativa das mais altas autoridades do país no campo econômico não somente revela um desconforto estrutural de um setor tão indispensável ao futuro brasileiro, como também transmite uma expectativa de sucesso muito frustrante aos demais setores da economia. Senhor presidente, finalizando, mais precisamente, na opinião de 98% dos entrevistados, a política econômica do novo governo Lula caminha na direção errada. Apesar de estar no cargo há menos de 90 dias, não foram poucos os embates entre o presidente e a turma da Faria Lima, que vê com apreensão o cenário fiscal do Brasil. Não surpreendentemente, para 78%, a economia vai piorar nos próximos 12 meses. Não menos relevante, entre os entrevistados do mercado financeiro, 73% acreditam que o Brasil corre risco de recessão em 23. Outros 42% esperam uma drástica redução dos investimentos externos no país nos próximos anos. Por último, senhor presidente, 90% dos consultados não acreditam que a política fiscal do atual governo vai sustentar a dívida pública. Para concluir, senhoras e senhores, não nos restam outras palavras que não aquelas que expressam a mais franca decepção com os 3 primeiros meses do governo do presidente Lula. As subsequentes e desastrosas medidas e querelas na área econômica não nos deixam mentir. Em suma, até o momento, nada de significantemente positivo pôde ser detectado nessa gestão, inviabilizando qualquer vislumbre de um cenário futuro positivo para o país. Senhor presidente, muito obrigado. Solicito e desejo a todos os amigos e colegas que nós temos uma grande responsabilidade com a política econômica do Brasil, especialmente nas MPs que serão votadas por essa casa, porque cabe a nós agora ser um freio de arrumação do desgoverno que infelizmente se apresenta. Um amigo me falou, senador Stiverson, que está presidindo honrosamente essa sessão, que hoje o piloto do avião é o presidente Lula e todos nós estamos nesse avião. Não podemos torcer contra ele, apesar das nossas diferentes linhas ideológicas e de visão de mundo. No entanto, vemos que esse piloto está fazendo peripécias no comando desse avião, levando milhares de brasileiros, especialmente os mais frágeis, os que mais precisam de políticas públicas inclusivas e de alimentação básica, combustíveis e toda a sorte da economia primária, né, da nossa economia, esteja indo por água abaixo. Agradeço às senhoras e senhores, desejando uma excelente tarde e agradecendo, senhor presidente, pela oportunidade de falar. Muito obrigado.